Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, no tutorial de hoje eu trago aqui o passo a passo dessa naninha. Olha que fofura que ela fica, gente. Não, olha o ponto dessa mantinha. Ela é linda, tá? É muito fácil de fazer, tá? Olha só que fofura. O meu, gente, eu usei o fio amigurumi soft para fazer o ursinho e o amigurumi normal para fazer a manta, tá? A intenção era fazer a nossa mantinha toda com o soft, mas estava faltando fio aqui, deu problema na entrega, para variar, né, meus amores? E aí eu fiz com o que eu tinha mesmo, tá bom? Olha, eu tenho dois recados muito importantes para vocês, tá? O segundo é referente ao canal, muito sério mesmo. Então vamos ao primeiro. Gente, no tutorial eu fiz a cabeça toda e eu não coloquei os olhos de trava porque a minha intenção era bordar, tá? Mas não ficou bom o bordado e aí eu coloquei os olhos. Então, caso vocês escolham os olhos para colocar, eu coloquei entre a carreira 10 e 11. Então, quando estiver fazendo a cabeça, quando estiver ali na metade, mais ou menos, coloca os olhos, tá? O meu eu colei, né? Não tá bem firme, mas o ideal é colocar com a trava, ok? E o segundo recado, muito sério mesmo, olha, ultimamente tá vindo uns comentários bem assim, bem desagradáveis aqui no canal. E, gente, vamos prezar pela educação, né? Críticas são sempre bem-vindas, mas elas têm que vir com a educação. Porque assim, eu respondo todo mundo com a maior educação possível, nas dúvidas, estou sempre respondendo, tá? Se não gosta da minha didática, do jeito que eu gravo meu tutorial, gente, é só procurar uns que vocês gostem, né? Não dá para agradar todo mundo. Mas vamos, assim, nos dirigir com educação, né? Porque, olha, comentários ofensivos, o YouTube, ele bloqueia. A gente pode acabar denunciando a conta e, enfim, pode ser prejudicial para a pessoa mesmo. Quer deixar uma crítica aí construtiva, pode fazer assim, assado? Deixa, gente, mas com educação, tá bom? Então vamos respeitar as colegas nos comentários também. Às vezes uma pergunta alguma coisa, eu não consegui responder, aí vai outra e responde de uma forma muito grosseira, enfim, não é legal, né? Então, mais uma vez, vamos reforçar. Educação, pessoal, tá bom? Isso, obviamente, gente, não é para todo mundo, tá? É que sempre tá aparecendo um ou outro aí que tá ficando um pouquinho desagradável. Recado dado. Agora sim, vamos começar a fazer a nossa naninha. Vou deixar na descrição do vídeo a lista completa dos materiais, tá bom? Olha lá que lindeza. Vamos começar. Bom, vamos começar fazendo o ursinho. Eu vou trabalhar aqui 8 pontos no anel mágico. Na segunda volta, eu vou fazer 8 aumentos e ficar com 16. Agora, na terceira volta, eu vou fazer um ponto e um aumento por 8 vezes e vamos terminar com 24. Agora, na quarta volta, eu vou fazer 3 pontos e um aumento por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 30 pontos. Então, 3 pontos e o aumento. Repete até o final. Agora, na volta 5, vamos fazer assim, olha, gente. 2 pontos, um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos e um aumento por 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e o aumento. Repete isso por 5 vezes. Repetir 4 pontos e um aumento por 5 vezes e vão sobrar 2 pontinhos, finaliza com eles e vamos terminar a carreira com 36 pontos. Sempre confere no final, hein? Agora, na volta 6, eu vou fazer 5 pontos e um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 42. 5 pontos e o aumento.
Repete por toda a volta. Agora, na carreira 7, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Então, eu começo fazendo 3 pontos e o aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos e um aumento por 5 vezes. Então, caminha 6, 4, 5, 6 e o aumento. Repete 6 pontos e um aumento por 5 vezes. Irão sobrar 3 pontinhos, finaliza com eles e vamos ter um total de 48 pontos. Agora, na carreira 8, eu sigo fazendo 48 pontinhos. Uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, na carreira 9, eu vou fazer 7 pontos e um aumento por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 54 pontos. Então, 4, 5, 6, 7 e o aumento. Repete até o final da carreira. Agora eu vou da carreira 10 até a 18 fazendo 54 pontos. Bom, agora na carreira 19, eu vou fazer 7 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Ou seja, 6 vezes. E vamos terminar a carreira com 48 pontos. Vai contando certinho, tá? E vai fazendo isso por toda a volta. Sempre confere a quantidade de pontos no final de cada carreira. Na carreira 20, eu vou fazer 6 pontos e uma diminuição por toda a volta e vamos terminar com 42. Então, 3, 4, 5, 6 pontos e a diminuição. Repete por toda a volta. Agora, na carreira 21, eu faço 5 pontos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 36. 4, 5 e a diminuição. Agora, na carreira 22, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição 6 vezes. E vamos ficar com 30. 4 pontos e a diminuição. Repete até o final. Na carreira 23, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta e vamos terminar com 24. 3 pontos e a diminuição. Bom, pessoal, olha só, já fui colocando enchimento, tá? Agora na carreira 24, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta e ficar com 18. Agora, na carreira 25, eu vou fazer 1 ponto e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 12. E depois, na 26, é só fazer 6 diminuições para depois fechar essa cabeça, tá? Então, eu vou fazer essas 2 carreiras e já volto com vocês para fechar. Bom, vamos fazer as orelhas agora. Olha, gente, eu fiz 6 pontos no anel mágico, tá? Na segunda volta, eu faço 6 aumentos e vamos ficar com 12. Agora, na volta 3, faço 1 ponto e um aumento 6 vezes e vamos ficar com 18. Agora, eu vou da carreira 4 até a 6, fazendo 18 pontos, e então podemos encerrar a orelha.
Não esqueça de deixar um fio longo para depois costurar. E as orelhas ficarão assim. Vamos fazer o focinho agora. Eu vou fazer num tom mais claro, mas se quiser fazer da mesma cor, pode, tá? Fiz aqui 6 pontos no anel mágico. Na segunda volta, 6 aumentos. E vamos ficar com 12. Agora, na carreira 3, faço um ponto e um aumento 6 vezes. E vamos ficar com 18. Agora, na volta 4, faço 2 pontos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 24. Agora, na volta 5, eu sigo fazendo 24 pontos. Já podemos encerrar esse focinho. Deixa um fio longo para costurar. Agora, vamos fazer os braços, tá? Eu fiz aqui 6 pontos no anel mágico, na segunda volta, 6 aumentos e vamos ficar com 12. Na terceira volta, faço 3 pontos e um aumento por 3 vezes e vamos terminar com 15. 3 pontos e o aumento. Repete até o final. Agora, eu vou da carreira 4 até a 6, fazendo 15 pontos. Agora, na carreira 7, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição 3 vezes e ficar com 12. Então, eu fiz 3 pontos, agora a diminuição. Repete até o final. Agora, eu vou da carreira 8 até a 17, fazendo 12 pontos e já podemos encerrar o bracinho. Sempre deixa um fio longo para depois costurar. E assim ficou os bracinhos. Agora, vamos fazer a manta. Bom, gente, vamos fazer a manta agora. Eu já tô com a minha aqui quase pronta, falta só fazer o bico, tá bom? Eu vou fazer uma pequena amostra para mostrar para vocês como que trabalha esse ponto. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui a agulha de número 4, porque eu quero esse ponto, gente, bem molinho, tá? Então, bem soltinho, para que a manta, ela fique bem molinha, ok? Olha, para fazer essa manta é necessário correntes múltiplas de 4. Então, você vai fazendo de 4 em 4 até atingir o tamanho que você deseja, tá? Então, faz 1, 2, 3, 4, de novo. 4, mais uma vez. 4, e assim vai até atingir o comprimento. Feito o tamanho desejado, conta 1, 2, 3, na quarta correntinha, coloque 3 pontos altos, todos juntos. Certo? Ficamos com 4 por conta das correntes aqui. Feitos os 3 pontos altos, vou pular 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntes e no mesmo lugar, 3 pontos altos. Fica assim. De novo, pula 1, 2, 3 correntes. Na quarta, repete um ponto baixo, 3 correntes e 3 pontos altos. Tá? Repete isso daqui até o final. Eu vou fazer mais um pouquinho. Chegando aqui no final, ó, conta 1, 2, 3, na quarta correntinha, faz um ponto baixo, vira, sobe as 3 correntes, e em cima desse ponto baixo, coloca os 3 pontos altos. Certo? Agora, eu vou aqui no terceiro ponto alto, ó. Então, aqui o primeiro,
o segundo. E no terceiro ponto alto, eu vou entrar com a agulha embaixo dele. Vou pegar o fio e vou trabalhar um ponto baixo. Vou subir 3 correntes. No espacinho aqui, ó, das 3 correntes da carreira anterior, eu vou fazer os 3 pontos altos. Vou no terceiro ponto alto, entro com a agulha embaixo dele e vou fazer um ponto baixo. Subo 3 correntes. E aqui, ó, no espacinho das 3 correntinhas, eu vou fazer os 3 pontos altos. Viu só, gente? É bem tranquilo de fazer. No terceiro ponto alto, entro com a agulha embaixo dele, vou trabalhar um ponto baixo. 3 correntes. No espaço das 3 correntinhas da carreira anterior, os 3 pontos altos. E aqui no último, eu vou direto aqui, ó, gente, nesse espacinho aqui, ó, tá? Ó, entre aqui o primeiro ponto alto, né? Tá vendo? Eu vou direto aqui e vou fazer um ponto baixo. E vou subir as 3 correntes. Viro. Em cima desse ponto baixo, faço os 3 pontos altos. Vou no terceiro ponto alto, entro com a agulha embaixo dele, vou fazer um ponto baixo. Subo as 3 correntes. E aqui no espaço das correntinhas, ó, faço os 3 pontos altos. Sem segredo, né? Ó, no terceiro ponto alto, faço ponto baixo, as 3 correntes, os 3 pontos altos. Então, basicamente, você vai repetir isso daqui até chegar no tamanho que você quer. É só carreira de repetição. Ó, chegando no final, faz os 3 aqui, ponto alto. E eu vou direto no último aqui, ó. Esse espacinho, que é das 3 correntes que a gente sobe, e faço o ponto baixo. Subo as 3 correntes, viro novamente. Em cima desse ponto baixo, os 3 pontos altos. No começo é sempre assim. Chegando aqui no final, faço o ponto baixo, tá bom? Olha só, e vai ficando, vai ser feito em relevo, tá? Ele é frente e verso, fica igual dos dois lados. Então, pessoal, olha, eu vou pegar aqui a minha pronta, quase pronta. Olha só, eu fiz 30 centímetros, tá? Então, ela tem 30 por 30. Eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? Lembrando que eu usei a agulha número 4 e o fio amigurumi. Então, dependendo do fio que vocês usarem e a agulha, pode ser necessário fazer mais ou menos carreiras aí. Enfim, basicamente é só fazer até atingir o tamanho desejado, não precisa ter do tamanho da minha, tá bom? Então, agora vamos fazer o bico.
Meu fio acabou, então eu arrematei, tá? Mas vocês podem fazer direto, caso queiram fazer da mesma cor. Bom, aqui é a última carreira que nós fizemos. Eu vou começar a trabalhar aqui nesse canto, tá? Ó, aqui. Aí eu vou aqui em cima. Aí eu venho aqui desse lado e por fim aqui nessa última parte, tá? Olha. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui um novo fio. Mas se você seguir com o mesmo, é só fazer aqui o último, né? Você faz o ponto baixo, sobe as 3 correntinhas, vira o trabalho e vai fazendo, tá? Eu acho melhor arrematar para depois fazer o bico, mas aí é cada um, tá vendo? Ó, que eu já entro aqui nesse espaço aqui. Das 3 correntinhas, tá vendo? Eu vou fazer aqui uma correntinha. Faço um ponto baixo e vou trabalhar o quê, ó? Subo as 3 correntes e aqui dentro. Se não quiser fazer o bico também, fique à vontade, tá? Ó, aqui dessa ponta eu vou direto para a próxima. Então, aqui nós temos esse intervalo aqui, tá vendo, ó? Entre um e outro. Tá vendo esse fiozinho que fica aqui? Eu vou ir nele, ó. E vou fazer o ponto baixo. Vou subir as 3 correntes. E nesse espacinho aqui, eu faço os 3 pontos altos. Assim. Ó, vou aqui nesse espacinho. Eu vou pegar esse fio aqui, ó. Então, vou passar a agulha embaixo desse fio, ó. E vou trabalhar o ponto baixo. As 3 correntes. E aqui, os 3 pontos altos. Ó, vou no próximo. Ah, isso meu não tá aparecendo esse fiozinho, porque o meu ponto tá muito apertado. O que que eu vou fazer, Thaís? Então, pera aí, gente. Ó, 2, 3 pontos altos. Se não aparece esse fiozinho aqui, só passa aqui, ó, tá? Tá vendo? Eu pego nesse fiozinho que é pra dar um relevozinho. Ele vai ficar um pouco mais em relevo. Mas se ele não aparecer, porque às vezes dependendo do teu ponto de tensão for muito apertado, ele acaba que não dá pra ver ele, tá vendo? Mas se abrir assim, ó, você consegue ver. Pode fazer outro bico se quiser também, do seu gosto, fiquem à vontade. Então, eu vou fazer isso, gente, nos 3 cantos, tá? Pra quando chegar aqui, pra fazer essa última parte, eu volto pra mostrar como que nós vamos fazer. Cheguei aqui no cantinho, gente, então eu voltei aqui pra mostrar, olha. Eu vou entrar aqui onde tá o primeiro, onde tá o ponto baixo, e vou fazer o ponto baixo, as 3 correntes, tá? E aqui, ó, os 3 pontos altos. Isso aqui é as correntes que nós iniciamos o trabalho, tá? Ó. Nessa parte, você não vai ver aquela alcinha, tá vendo aqui? Ó. Aí, eu vou entrar em uma só, vou pegar só uma alcinha dessa daqui. Faço ponto baixo. E no próximo espaço, os 3 pontos altos. Ó. Nessa base aqui de baixo, então, nós vamos pegar somente um fiozinho aqui.
Bom, gente, para trabalhar agora a nossa última carreira, ó, fiz aqui já o cantinho, aí eu vou direto aqui, ó, no terceiro ponto alto e vou repetir, ó, 3 correntes, vou nesse espaço aqui das 3 correntinhas e faço o ponto alto, os 3 pontos altos, tá? Essa aqui foi a última carreira que a gente fez do nosso trabalho. Vamos no terceiro ponto alto, faz o ponto baixo, as 3 correntes e os 3 pontos altos, sem segredo. Você olha o ponto pela primeira vez, parece que é difícil, mas não é não, gente. Não é? Só trabalhamos com ponto baixo, ponto alto e correntinha. Vou finalizar a minha aqui. Pronto, gente, olha, finalizei os 4 cantos, tá? Ficou todos iguais. Tá bom? Ficou bem bonitinha. Agora vamos costurar o nosso ursinho. Bom, gente, olha só. Eu já adiantei aqui a costura de uma orelha e também do focinho, tá? Vou mostrar como fazer aqui a costura. É a mesma costura no focinho também, tá bom? Gente, vocês não precisam fazer a costura igual a minha, tá? Pode fazer aí do jeito que vocês estão acostumados, tá bom? Não vamos dificultar a coisa, né? Olha, eu contei 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras e coloquei as orelhas, tá? Posiciona certinho com o alfinete. Com muita paciência. Para costurar. Bom, a minha eu faço assim, ó. Não sei se vai dar para ver direito aí. Eu pego um pontinho aqui da cabeça. E aqui, ó, na parte de baixo, aqui, ó, do ponto da orelha, tá vendo? Puxa, vai puxando. Um ponto da cabeça. Agora eu pego aqui o pontinho da orelha. Olha, vai ficando assim, tá vendo? Mais uma vez. Pra gente não perder muito tempo nessa costura aqui, como eu disse. Cada um tem o seu jeito de costurar. Viu? Então, eu vou fazer aqui e aqui também. Do mesmo jeitinho, tá? Olha, vai ficar assim. E a mesma costura no focinho, um ponto do focinho, ponto da cabeça. E vai preenchendo tudo, depois coloca um pouquinho de enchimento no final.
Bom, pessoal, olha só. Eu ia bordar os olhos, mas não ficou do jeito que eu queria. Aí eu tive que usar os olhos de trava mesmo, tá bom? Se vocês aí forem boa de bordado, bordem que vai ficar bem bonitinho ele com o olhinho fechado, tá? Mas o jeito que eu tava fazendo aqui não ficou legal. Ai, falei, quer saber? Eu vou colocar os olhos de trava mesmo, tá? Eu coloquei entre a carreira 10 e 11, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, colocar os olhos entre a carreira 10 e 11, caso vocês escolham os olhos de trava. Passei um fiozinho mais claro aqui do lado, fiz uma sobrancelha também. E foi isso. Agora, vamos costurar o nosso ursinho na mantinha. Bom, pessoal, olha só, eu já fechei o bracinho para facilitar na costura, tá? Como é que eu fecho? Olha. Coloquei enchimento mais aqui na ponta e aqui eu coloquei menos. Então, eu junto aqui as duas partes, ó. Pego o ponto da frente, o ponto de trás e faço o ponto baixo. E agora, é só costurar aqui embaixo da cabeça. Assim, mais ou menos. Pode ser mais abertinho, pode ser de lado assim. Tá? Posiciona aí onde vocês querem e é só fazer a costura. Agora é só arrematar os fios. Bom, gente, agora é só posicionar onde vocês querem, tá? E fazer a costura. Eu vou posicionar um pouquinho acima do meio aqui, ó. Vendo que ela tá em V assim, né? Com o biquinho. Ó. Aí é só virar do avesso. Colocar uns alfinetes. E fazendo uma costura básica aí, um alinhavo, né? Pegando a cabeça e a mantinha. Não tem segredo essa parte não, né, gente? Vai testando, ficou bom. É só fazer a costura agora. Um círculo aqui assim, ó. É suficiente, tá? Tem um nó na ponta aqui. Certifique-se que está pegando o ponto da cabeça e a mantinha junto. Bom, gente, olha só. Finalizamos aqui a nossa naninha. Ficou bem fofinha. Acrescentei aqui, olha, um lacinho, né? Pra virar uma gravatinha. Eu vou deixar o gráfico desse lacinho aí na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá, gente? Beijinho e até a próxima.